Converso agora com o Diego Pérez, presidente da AB Fintech. Seja bem-vindo à nossa programação, Diego. Que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Muito obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos. Uma ótima tarde a você. E aí, como recebem essas mudanças regulatórias, este escalonamento progressivo da tributação de fintechs de 9% para 12%, depois para 15%, que hoje é a tributação de financeiras que não grandes bancos? Como recebem essas novas regras que, por enquanto, passaram apenas lá no Senado Federal? Nós recebemos com negatividade, né? Qualquer aumento de tributação nos serviços financeiros, especialmente o setor que desenvolve tecnologia, vem proporcionando inclusão financeira, trazendo novas pessoas para o sistema financeiro nacional, você acaba penalizando, você acaba brecando o crescimento, né? E o nosso setor, representado por fintechs, em sua maioria, são empresas de pequeno e médio porte, elas trabalham com uma margem de lucratividade já apertada, já baixa, né? Então, você acrescentar percentuais, por menores que sejam, nesse número, né, você acaba muitas vezes inviabilizando produtos que hoje são costumeiramente baratos ou até mesmo gratuito para a população, trazendo aí talvez uma redução do crescimento desse setor e até mesmo um enfraquecimento das empresas que já existem. Perfeito. Como vocês veem, por exemplo, essa tratativa, estes 17,5% que estão sendo criados para outras empresas que não as fintechs e também que não os grandes bancos? É um aumento geral, é uma tabela nova que a gente está criando para empresas financeiras aqui no país, essa percepção. Por mais que seja um aumento aparentemente geral, linear, ele atinge de maneira muito certeira as fintechs, tá? Porque as fintechs, né, elas estão ali enquadradas entre as instituições financeiras listadas, né, no novo texto, são aquelas que adotam as licenças regulatórias concedidas pelo Banco Central, e também que operam serviços financeiros alternativos aos bancos, né? E elas acabam adotando a figura de instituições de pagamento, sociedade de crédito direto ou sociedade de empréstimo entre pessoas, e também as SCFIs, que são as sociedades de crédito, financiamento e investimento. Todas essas licenças, elas são amplamente utilizadas pelas fintechs. Então a gente entende que o maior prejudicado de tudo isso, não só o setor de fintechs, mas especialmente aquele usuário desse tipo de serviço, que provavelmente vai ter um serviço um pouco mais caro, menos disponível e com menos alternativas para acessar serviços financeiros como pagamento, crédito, investimento e etc. O senhor está sentindo o estrangulamento da regulação, tanto por parte financeira, por conta do aumento dos juros, mas também de Banco Central e Receita Federal para tentar regular ainda mais o segmento? A gente está vendo um estrangulamento das fintechs, um segmento que foi aberto com novas normas há pouco tempo atrás. Certamente, né? O setor de fintechs ele tá recebendo pressões de todos os lados, né? Não só nas casas legislativas, por meio das medidas provisórias que foram tentadas majorar a tributação das fintechs, como esses projetos de lei que vem sendo debatido no Senado, mas também medidas regulatórias no âmbito do Banco Central e da Receita Federal, né? Houve recentemente um aumento no requerimento de capital mínimo para as empresas que operam serviços financeiros no Brasil, e também a Receita Federal apresentou medidas de vigilância e reporte financeiro com o objetivo de identificar operações suspeitas que podem também trazer alertas para a atividade do crime organizado. Nesse sentido, nós não somos contrários a um ajuste regulatório com o objetivo de combater a atuação do crime organizado no sistema financeiro nacional, mas temos preocupações que esses ajustes possam trazer dificuldades, né, para o setor financeiro inovador, especialmente as empresas que existem há pouco tempo ou que estão em processo de obtenção dos seus registros e autorizações, uma vez que elas são essenciais para que a gente consiga promover a competição e a concorrência no mercado financeiro, o que pode trazer resultados extremamente positivos na redução não só do custo dos serviços financeiros brasileiros, porque uma maior competição você traz uma percepção melhor do custo desse serviço para o cliente final, mas também na redução da taxa de juros, né? Porque a partir do momento que quando você tem diversos agentes ofertando crédito no mercado, alguns vão oferecer taxas melhores, e isso traz um efeito cascata de redução dos juros final na ponta para o cliente. Perfeito. Quão decisivas foram as operações da Polícia Federal que envolveram, claro, investigações em fintechs e pequenas empresas do mercado de finanças
para o avanço dessas pautas? Vocês veem que essa narrativa reforçou um avanço, por exemplo, mais acelerado do aumento de tributos, do aumento de regulação? Certamente isso é um reflexo, né, das ações da Polícia Federal e também de alguns incidentes, né, cibernéticos que moveu recursos que estavam alocados em algumas fintechs. Mas é importante ressaltar que essas operações deflagradas, né, que desmantelaram a atividade criminosa por meio de serviços financeiros, envolvem diversos setores e não só de fintechs. O setor de fintechs ele não é um facilitador para a atuação do crime organizado no Brasil. Ele é uma vítima, ele está sendo utilizado pelo crime organizado de maneira não esperada, não desejada, né? Isso é um reflexo de que o crime organizado ele está ficando grande demais e que o setor financeiro precisa se unir para combater e não apontar dedos para quem é o culpado disso tudo, porque no final do dia o culpado é o crime organizado e não as instituições financeiras que prestam serviço, que promovem competição, concorrência e trazem inclusão de pessoas que até 10 anos atrás não tinham o acesso mais básico para serviços financeiros no Brasil. E aí, por exemplo, esse projeto ainda tem uma etapa para ser aprovada, no caso, a votação na Câmara dos Deputados. A BFintex e o segmento deve contribuir com essas discussões, eventualmente conversando com deputados para a votação deste texto. Quais são os pontos de ajuste que vocês acham mais importantes para que este texto fique de acordo com o que vocês imaginam do setor daqui para frente, por favor? Perfeito. Como o projeto ele teve ali uma característica terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em tese ele já vai direto para a Câmara dos Deputados. Mas existe um período ali de potencial apresentação de recursos para que esse PL também seja apreciado pelo plenário do Senado, né? Mas levando em consideração que ele avance para a Câmara, certamente a gente vai propor um debate um pouco mais profundo para tentar apresentar elementos técnicos, números, demonstrando que é essencial manter essa distinção e proporcionalidade entre fintechs e bancos, que são agentes que têm as suas distinções, particularidades que precisam ser tratados de maneira distintas entre si, uma vez que para você operar serviços financeiros por meio de plataformas digitais, você tem muito menos recursos ou acessos a funding, né, a pools de liquidez internacionais ou instrumentos mais sofisticados como os grandes bancos têm. E você também tem uma exposição menor a risco, porque as instituições financeiras tradicionais captam depósito à vista e se alavancam para isso, né? Ou seja, se todos os correntistas de um banco fizerem o saque no mesmo momento, aquela instituição financeira não vai ter o recurso disponível para devolver para todo mundo. Já as fintechs, não. Os recursos alocados em fintechs, eles são segregados do capital, né, do patrimônio da fintech, e eles não podem ser manejados ou utilizados para outras operações que não aquelas previstas nos arranjos contratuais com seus clientes. Então, a gente deseja promover esse debate, talvez sugerir audiências públicas, apresentar documentação para que os parlamentares tomem decisões com base em dados, né, e com base em números e não somente em narrativas que podem muito facilmente serem construídas. Perfeito. E aí, por exemplo, essa distinção de esse período de transição de 12% para 15% de tarifações e a distinção de 15% para 20% em relação aos grandes bancos que hoje são tributados no Brasil, essas diferenças não são suficientes na avaliação de vocês para gerar esse diferencial competitivo para permitir a inovação. Como que vocês avaliam ainda essa escadinha que existirá com a nova tabela, por favor? A gente entende que não é suficiente para reforçar essa distinção, uma vez que os grandes bancos eles estão sujeitos a uma regulação específica e eles estão expostos a um risco maior e precisa ter uma governança, uma transparência muito maior, muito mais efetiva, porque a bancarrota de uma instituição financeira bancária pode levar todo o sistema a ser colapsado, porque são agentes que são interconectados entre si. Já as instituições financeiras não bancárias, que são as fintechs, elas já possuem por natureza amarras regulatórias que não permite que ela faça esse tipo de alavanca, né, financeira e que elas também não sejam interconectadas entre si. Ou seja, a eventual colapso de uma fintech não vai ocasionar o colapso de todas as outras fintechs. E o Banco Central não precisa atuar de maneira efetiva para evitar que isso aconteça.
Então, essa distinção ela é importante e ela precisa ser mantida para que a gente consiga continuar propagando as plataformas digitais, continuar promovendo o desenvolvimento tecnológico no sistema financeiro nacional, para que isso traga eficiência, competição, concorrência e que no final do dia o cliente tenha um serviço muito mais eficiente para as suas necessidades do dia a dia. Perfeito. Diego, obrigado pela participação aqui conosco. Agradeço imensamente. Nós conversamos com o Diego Pérez, presidente da AB Fintechs, sobre o projeto que hoje foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado de aumento de tributação de fintechs no Brasil. Uma boa tarde, um bom trabalho a você. Boa tarde. Agradecido.